Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Chegamos ao segundo livro de Reis, capítulo 1 e o verso 9. Diz assim: Então Acasias lhe enviou um capitão de 50 com 50 soldados, que subiram ao profeta Elias, e esse estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então desceu fogo do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. E este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei: Desce depressa. Respondeu Elias e disse: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar a terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe, e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos, pois fogo do céu desceu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com esse, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este: Assim diz o Senhor, porque enviastes mensageiros a consultar Baal-Bezube, Deus de Ecrom, será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama a que subistes, não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão, seu filho, começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto aos mais atos de Acasias e ao que fez, porventura não estão escritos nos livros da história dos reis de Israel? Então aqui nós vemos algo muito interessante. Esse rei Acasias, filho de Acabe e Jezabel, ele era cabeça dura, como algumas pessoas que geralmente eu aconselho, são cabeça dura. Ele poderia, ter diante de tudo o que ele vivenciou, se arrepender dos seus pecados, como eu falei no comentário do vídeo de ontem. Mas não, ele continuou teimoso. Ele continuou achando que a força do braço do homem é maior do que o poder de Deus. E não é. A força do braço do homem nunca poderá sustentar a força que o braço do Senhor pode. Então é muito importante nós confiarmos no Senhor e na força do seu braço, e não confiarmos em nós mesmos. Nós vemos aqui que ele envia 3 capitães. Então, é interessante aqui quando esses capitães, eles chegam até Elias. Elias, mencionado pela última vez em 1 Reis capítulo 21, aparece agora para confrontar Acasias com o seu pecado. Acasias mandou a delegação de volta e ridicularizou por sua idolatria. Quando Acasias tenta prendê-lo, Elias invoca milagrosamente fogo do céu para consumir aqueles que vieram para prendê-lo. O castigo pelo pecado de Acasias foi a não recuperação do seu ferimento. Alguns objetam a ação de Elias aqui, citando Lucas 9, de 51 a 56. Esse Lucas 9, de 51 a 56 é quando Jesus está indo para a cidade de Jerusalém e ele envia os discípulos, para ir até uma aldeia de samaritanos. E é interessante, diz que quando os samaritanos veem que eles estão apenas de passagem, eles não querem receber os discípulos, E os discípulos que são enviados, Tiago e João, eles querem que desça fogo do céu. Aí ele diz: Senhor, quer que mande descer fogo do céu para que consuma estes? É interessante, eu acho que eles, fundamentados nisso que Elias fez aqui também em Samaria, eles querem usar o mesmo poder. E Jesus vai repreendê-los, dizendo que não é
eles não entendem ainda o poder que foi dado a eles, e o poder que foi dado a eles não foi para destruir os homens, e sim para salvar a vida dos homens, porque Jesus não veio para julgar os homens, Jesus veio para salvar. O momento que Jesus virá para julgar será outro, e não esse que ele veio. Então é interessante, né? Nós podemos observar aqui que há um contraste. Em Lucas, a ação dos discípulos é ofensiva, enquanto que a ação de Elias aqui foi defensiva e um ato do juízo de Deus, né? Em Lucas eles estavam progredindo e indo. Aqui não, Elias estava no cume do monte, orando, no seu lugar de oração. Foi aquele capitão com os 50 de forma prepotente, achando que 51 poderia pegar um, e não foi possível, porque fogo do céu consumiu o primeiro capitão de 50, consumiu o segundo capitão de 50 e 100 homens morreram com eles. Quando vem o terceiro, né, aqui no versículo 13, diz que o terceiro subiu, indo ele, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou e disse: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Então ele se coloca numa posição de humildade, se coloca na posição de servidão, e como Deus honra isso. O Espírito do Senhor diz a Elias: vá com ele, desça. E é interessante, a sentença e a ira de Deus contra Acasias vai acontecer também, porque ele morrerá. E como Acasias não tem filhos, quem vai reinar em seu lugar é o seu irmão Jorão, que também é filho de Acabe com Jezabel. E é interessante, nós vamos ver aqui uma mudança, né? Aonde continua a dinastia de Acabe, mas não, vamos dizer, a de Acasias se interrompe. Um homem que fez o que era mal perante os olhos do Senhor, provocou a ira do Senhor, caiu de uma janela, consultou a Baal-Bezub e não o Senhor, e só durou 2 anos o seu reinado, porque ele morreu sem descendentes. Olha que coisa horrível. Falta de sensibilidade, falta de humildade em reconhecer os seus próprios erros, em reconhecer os seus pecados, né? Hoje muitos pastores são julgados porque eles não vão atrás das ovelhas. Uma coisa é você perceber que aquela ovelha é uma ovelha perdida. O pastor deixa as 99 no aprisco e vai em busca daquela que havia se perdido. Quando a acha, cura suas feridas, coloca no seu ombro e traz de volta ao aprisco. Outra coisa é quando é o filho pródigo. Quando o membro da igreja sai, assim como o filho pródigo decidiu sair, depois que gasta tudo, ele tem que cair em si, ele tem que se arrepender do seu pecado, ele tem que voltar para a casa do seu pai, de onde ele nunca deveria ter saído. Então é importante nós sabermos aplicar corretamente a palavra de Deus. Senão nós vamos estar favorecendo ou criando situações onde Deus não se agrada, porque não há arrependimento, porque não há humildade, porque não há, vamos dizer assim, um posicionamento correto ao se tratar o homem de Deus. Enquanto aqueles 2 capitães que vieram primeiro diziam: desce na força, porque confiavam nos seus homens e no poder bélico que ele operava, fogo do céu caiu como juízo. Mas esse que se humilhou, se ajoelhou e disse que era servo de Elias, né? E ele diz: pois fogo do céu caiu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. E Elias vai descer com ele, e não vai ter problema, e vai dar a sentença: portanto, desta cama que subistes, não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor que Elias falava. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá. Olha, Josafá também já havia morrido no Reino do Sul, porque enquanto Acasias reinava, quem reinava lá era Josafá. Mas é interessante porque os nomes são parecidos. Nós vamos ver aqui, enquanto Jorão, irmão de Acasias, está reinando lá no norte, no reino de Israel, Jeorão, filho de Josafá, está reinando no reino de Judá, no sul. E ainda tem outra. Existe um Acasias também que é filho
de Josafá. Por isso que muitas vezes quando nós estamos lendo a Bíblia e não prestamos atenção, a gente se confunde e perde o feeling e não consegue entender a história. É para isso que nós estamos aqui, para simplificar um pouco a história e para que você, através de dedicação, leitura, possa compreender esse contexto histórico, né, essa linha do tempo do Velho Testamento e saber alocar cada profeta, cada livro poético dentro dessa linha do tempo e ter uma compreensão melhor dos fatos que aconteceram no Velho Testamento. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, comente, compartilha, curta, acione o sininho para que você possa receber as futuras notificações. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como prospera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.